Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Bem, como prometido, da outra vez eu falei que eu ia falar sobre profetas mirins. Será que ele dá curso para os meus subordinados? Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Tá amarrado, isso aí é bem pior do que eu. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Meu Deus. Será que ele dá curso para os meus subordinados? Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Tá amarrado, isso aí é bem pior do que eu. O qual nós vemos nessa geração o que está acontecendo. Desde muitos tempos nós sabemos da história que está lá nas Escrituras. E muitos usam o texto de pretexto para trazer, no caso, essas ideias errôneas e erradas. Usam até mesmo o livro de Samuel. Ok? Bem, amados, quem vos fala que é seu irmão em Cristo, o irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta 666, ok? Bem, amados, eu falei no outro vídeo, no passado, eu falei sobre o Papa, falei sobre o Anticristo, falei sobre Cristo, enfim, eu trago sempre meus vídeos gravados, e dentro dos vídeos gravados eu trago, é um mesclado. Aquilo que Deus vai colocando no meu coração, na minha boca, eu vou trazendo para vocês. Às vezes eu trago um título da mensagem, daquilo que Deus manda eu fazer, mas dentro desse texto e contexto, eu trago vários assuntos. Então, na verdade, se torna uma exposição das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Eu sei que eu não faço uma oratória expositiva, no versículo ou de um texto. Eu faço a oratória da história. A oratória da história. E assim eu acrescento muitas riquezas. Talvez as pessoas não compreendam isso, mas dá para aprender muita coisa, dá para se aprender muita coisa quando eu trago meus vídeos, ok? Porque o que eu trago para vocês aqui nesses vídeos, no canal Internacional Ser de Fogo, a Matrix da Luz e Televisão, o que eu trago para vocês são conhecimentos daquilo que eu aprendi diretamente do Pai, do Espírito Santo, daquilo que eu aprendi do dia a dia, e do que eu vejo, do que eu vi, do que estou vendo, né? No dia a dia aí das igrejas que eu já passei, que eu ministrei, que eu trabalhei, enfim. Então eu trago experiências. E essa experiência com Deus, com o Espírito Santo, com o Pai, daquilo que Ele me mostra, mediante a verdade. A Bíblia não diz, a Escritura não diz, o próprio Jesus não disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade é Jesus. O professor nosso é o Espírito Santo, que ensina e que convence o homem da justiça, do juízo, que há de vir sobre toda a humanidade, ok? E dentro dessa palavra que eu estou trazendo para vocês, eu quero falar um pouco sobre essa história de profeta mirim. Bom, para começar, a palavra diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz que quando eu era criança, eu falava como criança, eu andava como criança, pensava como criança, fazia coisa de criança, né? E aqui no Estatuto Brasileiro diz que um jovem até 18 anos é criança ainda, entendeu? Passou dos 18 e para ser maior, só para você ter uma ideia. Mas então aí você vê, na verdade, falta de maturidade, de ser maduro, de ser, né, certinho. E em Provérbio também fala, Provérbio 22:6, lá em Provérbio 22:6, diz assim: ensina o teu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois que se tornar velho ou ficar velho, ele não se desviará dele. Então, compete ao pai e à mãe ensinar.
Por quê? Porque ali em 1 Coríntios 13:11 diz que criança faz coisa de criança, pensa como criança, fala como criança. Tanto que uma criança, na verdade, as crianças de berço, quer dizer, não crianças com meia idade se diz ser criança, como é o Estatuto Brasileiro, com 18 anos é criança. Isso é uma falácia. Fazem coisas de adultos. Mas na questão espiritual, na questão teológica ou do ensino bíblico, nós sabemos que nós temos que obedecer às leis do Senhor. E não podemos deixar, ou não podemos aceitar, no caso, que, por exemplo, neófitos venham a ministrar a palavra de Deus. O que é neófito? É o novo, é uma criança, é um jovem, que ainda é muito novo, até mesmo no sentido homem carne, homem físico, templo, é homem novo, mas também novo na fé, até mesmo novo na fé, ainda que se passe pela idade de se ministrar, de ser um obreiro, de ser um diácono, de ser um presbítero, um pastor, não pode ser neófito, tem que ter o conhecimento. Por isso que a Bíblia nos ensina aqui Provérbios, né? Provérbios 22:6, que nós devemos ensinar nosso filho, nós devemos ensinar as crianças no caminho que deve andar, porque depois de ficar velho não se desviará dele, ok? Então, meus amados, essa história desse menino aí é para vocês verem como que como se diz, é para vocês avaliarem e meditarem de que como está banalizado o evangelho. Como que se apostataram da fé, apostataram-se do evangelho. Houve uma apostatação completa. Nós estamos vivendo aquilo que está na Escritura. Está se cumprindo uma profecia que apostatariam da fé. Dariam ouvido a espíritos de demônios. Introduziriam doutrinas de demônios. Então, irmãos, nós estamos vendo esse tempo agora. Por isso que você vê o Miguel dando o migué no povo. Porque, na verdade, os falsos profetas só têm pregado o quê? A doutrina de Coré, a doutrina de Balaão, a doutrina de Caim. Por quê? Esse é o tempo da doutrina de Coré, esse é o tempo da doutrina de Caim, esse é o tempo da doutrina de Balaão. A Bíblia nos ensina muito bem claro que isto ia acontecer e nós estamos vivendo mais um sinal de que breve Jesus voltará. Breve está a volta de Jesus. Próximo está a volta de Jesus devido a esses acontecimentos, porque isso foi profetizado. A Bíblia diz que cercariam-se de mestres segundo suas próprias cobiças. Eles iam se cercar, né? Segundo suas próprias cobiças. E esses que são cercados, que são os falsos profetas, que são os Balaões, que são os Corés, que são os Caíns, eles iam bajular por motivo interesseiro. Por isso que você vê aquela menininha pregando. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses 2, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Você vê esse outro menino pregando. E por quê? Porque alguém induziu a eles que isso é um grande fonte de lucro. É o caso, né, do dízimo, das ofertas. E você vê a pedança de dinheiro que aquele menino faz. As pregações não tem nada a ver com o reino dos céus. No mais, irmão, nós podemos também estudar a história e ver que lá no conceito judaico, quando que se podia pregar, quando que se podia ministrar, não podia ser um neófito. Neófito quer dizer, não podia ser novo. Tinha que ter idade e ser experimentado também, e ter estudado também. Jesus, ele também estudou, ele estudava, ele debatia as escrituras, mas ele não pregava. Ele não saía pregar, ele não saía ministrar estudos, ensinar o reino. A palavra diz que Jesus, depois, quando se completou 30 anos, aí sim, aí Jesus foi levar o evangelho. Por quê? Porque era um costume, e é o costume até hoje, judaico.
Só se pode ser mestre depois dos 30. Não se pode antes. É considerado até neófito ao tempo de idade. Tem que entender também, meus irmãos, que nessa situação, para ser um pregador, ele tem que ter a idade média, que é um costume judaico, que é acima de 30 anos. Antes não pode. Além disso, tem que ter o conhecimento. E Jesus, a palavra diz que Jesus ia e estudava as Escrituras. Jesus ia e debatia com os escribas, com os fariseus sobre a lei. Mas ele não ministrava ainda, porque não era tempo. E não era possível fazer, porque estava na lei que só podia ensinar. E Jesus, em nenhum momento, quebrou qualquer lei. Jesus obedeceu a lei, ok? Então, meus irmãos, essa ideia de você ver hoje jovens, que nem aquela menina que prega e faz, e entrega a revelação, pega o iPhone, eles só pregam o quê? As coisas temporais. De coach de palco com Deus vai fazer dos cultos mais animados. E, obviamente, muita gente do meio religioso acabou torcendo o nariz. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses 2, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. O dinheiro. Você não vê falando de salvação. A palavra disso, se não me engano, lá em Oséias 4, fala sobre que o meu povo erra, né? Meu povo está sendo destruído, né? Porque lhe falta conhecimento. Mas tem uma parte lá de Oséias capítulo 4. Lá de Oséias diz que assim como é o profeta, assim será o povo. Assim como é o povo, assim será o profeta. Você entendeu? Se o povo busca só benefícios carnais, terrenos e matéria, Deus vai enviar o quê? Um profeta. Não é que eu acabei de falar? Que cercar-se-ão de mestre, eles vão se cercar de mestre segundo as suas cobiças. Qual é a cobiça do povo? A cobiça do povo é enriquecer, se dar bem, ser abençoado. E todos querem ir para o céu. Você não pergunta para alguém se ele quer ir para o inferno. Mesmo que a pessoa seja ateia ou ateu, ele não vai dizer eu quero ir para o inferno. Porque a palavra inferno é coisa ruim, não é coisa boa. Aonde há sofrimento, angústia, segundo, né, a teologia, aonde o fogo nunca se apaga, né, e o verme nunca morre, há tormento. Então, essa é a definição de inferno. Então, nem o ateu, se perguntar, você quer ir para o inferno? Ele fala, eu não quero. Por mais que ele não acredite nem em céu, nem no céu e nem no inferno, mas ele não vai querer ir. Bom, se eu tenho que optar por uma escolha, eu quero o bom, o bem e não o mal. Entendeu, meus irmãos? Então, na verdade, as pessoas, elas acabam se deixando se envolver com a falácia, com o engano dos falsos profetas. E esse só prega o quê? Só prega o benefício, só prega a cura, só prega a ascensão material e esquece da comida espiritual, que é o reino dos céus, que é a salvação eterna. Por isso que eu falo que o verdadeiro pastor é Jesus. E está escrito que é. Eis que o verdadeiro pastor que dá sua vida pelas ovelhas e ensina a verdade. Jesus sempre ensinou, e opostamente a esses mercenários que aí estão nas redes sociais. Jesus ensinou a buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Jesus ensinou e mostrou para nós, para mim, para você, para a humanidade, que não devemos se preocupar com o que é haver de comer, com o que é haver de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. E aí ele explana aquela palavra maravilhosa, dando a você fé, acrescentando em você fé, colocando no teu coração, na tua mente, que você tem que ver da fé. Ele fala assim, vede, olha só, você crê no Deus vivo? Vede Deus, que criou os céus e a terra, os pássaros e tudo que nele há no mundo. Deus não deixa perecer sequer um animal. Vede as aves do céu, não semeiam, não plantam e não guardam em celeiro, mas o vosso Pai as alimenta.
Não tem de vós muito mais valor? Quando Jesus diz isso, ele diz: então trabalhe com tua fé, creia, busque, ora, peça. Porque a palavra diz a palavra diz que mesmo nós, eu, você, a humanidade, o homem em si, homem, quando quer dizer homem, mulher, o ser, a criatura, a humanidade. Quando um filho chega ao pai e pede um pão, por um acaso o pai vai dar uma pedra? Pede um peixe, vai lhe dar uma cobra ou um escorpião? Não. Nós vamos dar boas coisas, vamos dar o pão, vamos dar um peixe, né? A palavra diz: vós sois maus e sabe dar boas coisas, vós dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, meus irmãos, Jesus ensina isso, que nós devemos buscar as coisas de cima, que nós devemos buscar as coisas dos céus, do reino de Deus, e não as terrenas. E pela fé, as coisas que necessitam o homem, Deus vai acrescentar. Então, quando nós desviamos dessa verdade, passamos a pregar o contrário que Jesus ensinou, nós se tornamos mercenários, mentirosos e enganador das promessas que veio dos céus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão, certo? Então, quando Jesus veio, não era para mim ficar rico, não era para mim ganhar dinheiro, grana, se tornar um empresário. Não, Jesus veio salvar o que se havia perdido, que é a salvação eterna, que é a herança eterna. É para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus manifestou a promessa de Jesus. Como eu já disse, ele já disse: busque primeiro o reino. A primazia desta palavra é esta: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e tudo fazer no nome do Senhor Jesus. Pedir a Ele, buscar a Ele. É claro que nós podemos orar e pedir ao Senhor um socorro em todos os sentidos da nossa vida, numa enfermidade, numa vida financeira. Isso é normal. Isso é, como se diz, é uma coisa simples que se passamos, e às vezes passamos por desobediência, às vezes estamos na provação, às vezes estamos passando numa rebeldia contra Deus, e Deus permite que algo aconteça na nossa vida financeira, na nossa vida material, na nossa vida, como se diz, na carne, na enfermidade, até numa desavença familiar, entendeu? Às vezes, por desobediência passamos por isso, e às vezes também somos testados, né, em essas situações. Como muitas vezes eu falo, nós somos chicoteados às vezes por Deus devido aos nossos pecados. É uma forma de Deus nos afrontar, de Deus nos corrigir. A palavra diz muito bem claro que o próprio Jesus disse: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Aí em outro livro diz: se eu não vos amasse, não vos repreendesse, vós seria bastardo, não teria um pai. Mas agora vocês têm um pai zeloso, está escrito isso aí. Então o pai zeloso, ele vai corrigir e ele vai ensinar. E o que Jesus ensinou, intermédio da boca do pai, é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Foi isso que ele ensinou. Agora, nós vivemos na geração final. Nós vivemos na geração do fim. Nós vivemos final dos tempos. Isso aí são sinais. Dentro do contexto teológico do mundo todo, essa teologia da prosperidade que tem pregado, a teologia da cura e só bênçãos e o Deus mamão deste mundo, acabou desviando o foco de bilhões de pessoas. Agora, essa geração perversa está transmitindo dos mercenários. Os mercenários transmitiram que uma ideia aos jovens. Quando se prega, leva a mensagem, ou se torna um pregador, ou se torna missionário ou missionário, ou se torna um homem de Deus que leva a palavra. Então, é uma grande fonte de lucro. Vai enriquecer, vai ganhar dinheiro, vai andar de jatinho, vai comer do bom e do melhor. E o que eles fazem? Aí eles citam a caixinha de promessa. Você sabe o que é uma caixinha de promessa? É uma caixinha pequenininha assim, aonde eles criam vários versículos, colocam vários versículos, mas só versículo de vitória. Deus é contigo, Deus vai fazer, você será rico, nada terá falta, e só versículo que agradam ao homem. É a caixinha de promessa. Então, na verdade, hoje, essa geração do fim, elas colocaram no seu coração aquilo que ouviram dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos mercenários,
que pode se dar bem. Então eles pegam, selecionam os versículos da caixinha de promessa e vai pregar. E dentro da pregação, usando as palavras chaves, né, de prosperidade, de bênção, de cura e só coisa boa, eles trazem as suas revelações, trazem a sua revelação, e Deus está mostrando, e Deus está falando, e Deus é contigo, Deus vai fazer, mas na verdade não fala de arrependimento do pecado, não fala da volta de Jesus, não fala dos mercenários que, irmão, não posso falar, como diz o pastor Hernani Santos, trazer escândalo para a igreja. Não, tem que denunciar. A palavra diz, denunciai, né? Confrontar as obras das trevas. Temos que denunciar, sim. O apóstolo Paulo denunciou Demas, o latoeiro. A igreja primitiva denunciou pecados de incesto que tinha dentro da igreja. Então era denunciado. Olha, se tem um irmão que faz isso, aquilo, tirai-me de vós. Se o irmão faz isso, aquilo, nem sente nem coma com ele. E denuncia, tem que denunciar. Se algum desse irmão for idólatra, adora ídolos, for devasso, mentiroso, enganador, beberrão, então ainda nem sente nem coma com ele. Por ele se diz ser cristão, está escandalizando. Então tem que denunciar, sim. E denunciar o quê? Esses falsos profetas. Bem, aí você fala, ou nós falamos, poxa, como vamos pregar numa geração perversa como nós estamos passando por agora? Sabemos que é final dos tempos e que nós não devemos preocupar com o que pensam de nós. Temos que se preocupar com o que Deus pensa de nós, com o que Jesus pensa de nós, com o que o Espírito Santo pensa de nós, e ver o que nós, é com isso que nós devemos preocupar, não com as pessoas. O falar é tua obrigação. O falar é tua obrigação, ok? Nós devemos ensinar a palavra, e quem convence é o Espírito Santo. Nós somos somente um vaso que semeamos a mensagem e a palavra de Deus. Nós semeamos. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso compromisso é com o Pai, é com Jesus, é com a verdade. Porque a palavra diz, aquele que tirar um tio sequer, aquele que tirar sequer uma vírgula, Deus vai tirar da árvore da vida também, da parte dele. E todo aquele que acrescentar qualquer coisa na palavra, Deus vai acrescentar as pragas que estão nesse livro, que é Apocalipse. Então todas aquelas pragas que estão ali, se você acrescentar, aumentar, Deus vai aumentar para você também, dentro da palavra. Se você tirar qualquer coisa, diminuir, você também vai tirar da parte da árvore da vida que pertence ou pertenceria a você se for salvo, ok? Então, meus irmãos, não devemos nos deixar nos enganar com essa geração perversa, o qual, como eu sempre digo, está escrito que o homem iria de mal a pior, enganando e sendo enganado. É o que acontece. É fácil, a palavra diz que é fácil nós reconhecermos o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou a palavra de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Um pé de uva não pode dar abacaxi. Um pé de abacaxi não pode dar uva. Então, você vê que quando o homem de Deus, ele tem o chamado, é um profeta, uma profeta, um homem que prega a verdade. Um homem com amor, com temor e com amor, prega o amor, mas prega também o terror. Por isso que a palavra diz que você e eu, obreiro ou não obreiro, estando na obra ou não estando na obra, ele diz que nós devemos considerar. Todo ser humano deve considerar. Considerar então de Deus a bondade e a severidade. Considera a bondade de Deus e a severidade, os dois. Para aqueles que caíram, a severidade. Sabe quem que caiu? Os falsos profetas que caíram, que estão aí pregando mentira e enganando. Com severidade devemos confrontá-los. Com severidade. Confronte com severidade aqueles que caíram, que desviam-se da verdade, que pregam engano e a mentira. Com severidade. Então, meus irmãos, a palavra nos dá esse direito, nos coloca à frente para nós combatermos o mal, combatermos a mentira, a fake news, gospel, como se diz. Não é assim que falam? Fake news, hoje tudo moderno? Então, nós devemos combater a fake news de falsos profetas que só pregam a primazia do momento, da carne, do dinheiro, do Deus Mamon. Por que eles fazem isso? Porque eles estão no presente século do fim, onde amam as coisas do mundo, amam os prazeres, os deleites deste mundo, e esquece da sua salvação. Esquece do porvir do dia de manhã, que a sua carne vai se dobrar, vai se deitar,
né? E vai voltar ao pó, e o espírito volta a Deus, como está escrito. Mas se voltar para Deus sujo, sem ser lavado no sangue de Cristo, nem vai voltar para Deus. Não tem como voltar, porque está sujo. Então vai para o lado do fogo, para ser queimado. Ok? Agora, se nós deitamos ao pó, voltamos ao pó, morremos, e nós fomos lavados no sangue de Cristo, o nosso fôlego volta a Deus. E lá nós seremos consolados de toda a tribulação. Então, meus irmãos, não se deixem enganar por pastores mirim, pregadores mirins, profetas mirins. Isso não existe. Isso é engano de Satanás, o qual a palavra de Deus tem se escandalizado devido às mentiras e engano que está acontecendo aí sobre a nossa nação brasileira e sobre todo o mundo. E quero deixar vocês que leiam a Escritura, busquem na Escritura, peça a Deus sabedoria do céu e Deus vai dar para vocês, ok? Mais uma vez eu friso, não se deixe enganar por revelação, quer de pastor velho, o velho profeta, o novo e vice-versa. Ande pela palavra e pela verdade de Deus. Qual a verdade de Deus? O que Jesus ensinou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então somente por Jesus. Então tem que ler a Escritura, viver pela Escritura, obedecer o que está na Escritura. Tem dúvida? Ora a Deus, Deus vai te tirar a dúvida, ok? E é esse vídeo que eu deixo para você, e dizendo que eu vou fazer outro vídeo agora no próximo vídeo que eu fizer, meus queridos e amados irmãos. Quero deixar para vocês também falando sobre tudo aquilo que eu falei, né? Mediante a Escritura, que dá para ver, dá para se ver o que vai acontecer no dia de amanhã, pois está na Escritura, está revelado para nós, está revelado para você. A palavra diz que Deus não deixa nada em secreto aos seus escolhidos, Deus não deixa nada escolhido aos seus profetas. E o que você é? O que nós somos? Nós somos rei e sacerdote de Deus, comprado com o sangue de Cristo. Então diz a palavra que Deus não deixa nada em secreto. E nós conseguimos ver, baseado pela Escritura, tudo o que está acontecendo. Eu até disse antes do governo Bolsonaro terminar, eu falei que viria grande sufoco sobre essa nação, perseguição. Por quê? Devido aos pecados. Por quê? Porque Jair Messias Bolsonaro ofereceu o Brasil em sacrifício à Rainha dos Céus. Eles são ecumênicos com o Papa, com a igreja dos idólatras, da idolatria, com a igreja perdida, com a grande Babilônia, que é a grande prostituta. Eles são unidos para um bem melhor, se ajuntam na política. E política e religião não se combinam. Reino dos céus, reino da carne, da carne. A palavra diz que o reino dos céus não é comida e não é bebida. O reino político é comida e bebida, é dinheiro, Deus mamon. É isso que apresenta. É só isso e aquilo, é só coisa da terra. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, no próximo vídeo eu quero falar sobre isso, sobre a nossa geração que piorou e muito, em todos os sentidos, financeiro, na vida financeira da população. Os roubos voltaram a ser mencionados agora nos jornais, e tudo que está acontecendo aqui no nosso país, devido à volta dos progressistas, dos comunistas sobre essa nação. Então, tudo aquilo que eu já sabia que ia acontecer, porque dava para você ver que ia e vai acontecer coisas piores, eu sabia que viria o juízo sobre essa nação, e veio o juízo. Muitos cristãos estão presos lá, por devido se aliarem, né, fazer aliança com as coisas desse mundo, com a política, com as coisas da terra, achando que se eles estiverem lá, eles vão mudar a história. Não vai. A palavra diz que o homem seria enganado, e assim está acontecendo. Não vai mudar. E amanhã? Não vai mudar. O Brasil tem mais de 500 anos. E ele continua sendo corrupto do mesmo jeito, não mudou, aliás, piorou. Então, meus irmãos, não vai melhorar. As coisas só vão melhorar por um período de tempo de 3 anos e meio, quando chegar, né, o anticristo, né, o qual vai botar a casa em ordem, vai trazer paz e segurança. Ele vai trazer. Por isso que nós muitas vezes ensinamos, aqui sobre a teoria da conspiração. Fala que é a teoria da conspiração, né? É a ordem pelo caos. Vem uma trupe, digamos esquerdista, né? Vem uma trupe lá. E eles trazem o caos. Viu? O caos que estão trazendo agora sobre o Brasil. Então, roubando o INSS, roubando os velhinhos. São um roubo de bilhões. E com isso traz muito problema para a nação. Porque esse dinheiro não é devolvido, eles enriquecem, não são presos
E quem que perece? A população tem que pagar o dobro de imposto para cobrir o rombo que eles deixaram. Então, o caos está vindo sobre o Brasil. A inflação, tudo que está acontecendo, isso é fato, e isso é bíblico que iria acontecer, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vocês acham que outros países estão uma maravilha? Não está. Aí tem a profecia de Jesus que fala sobre guerras e rumores de guerras, e aí está acontecendo no mundo todo. Mas isso são princípios de dores. Imagine quando as estrelas começarem a cair do céu, o sol não dá mais sua luz, nem a lua, a terra vai estremecendo, não tiver mais fotossíntese para produzir alimentos. Então, meu irmão, vai faltar alimento, vai faltar água, vai faltar tudo, e o mundo vai virar um caos. Isso aqui não é nada, isso aqui é fichinha, isso aqui é um spoiler do que vai acontecer dessas guerras, desses terremotos, dessas intempéries que está sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. E Deus traz isso para que o homem se arrependa, mas o homem não se arrepende. Aí você vê a bagunça que está aí sobre toda a terra, com falsos profetas mirins, velhos, enfim, todos corrompidos com o Deus Mamon dos tais iluminados, do tal Lúcifer, ok? Esta é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, que você reflita e pensa, e ore a Deus, busque a Deus. Você coloca na presença de Deus que Deus vai suprir toda a tua necessidade. Não sou eu só estou passando aquilo que Jesus profetizou. Eu só estou transmitindo aquilo que Jesus ensinou. Então, se você crê na palavra que eu estou trazendo para você. Quem falou foi Jesus. Buscai antes o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, ok? Paz e graça, paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.